Olá pessoal, tudo bem? Bom estar aqui novamente com vocês para mais um tema essa semana. Sempre trazendo, como eu falo para vocês, temas atuais para que a gente possa pensar, possa refletir e de alguma forma possam auxiliar vocês nesta jornada, ou seja, nossa jornada. E o tema de hoje que eu trouxe para vocês eu achava que isso só acontecia comigo. Eu busquei esse tema primeiro para falar um pouquinho para vocês sobre terapia, o que é fazer terapia, como é fazer, por que ainda a gente tem tantas relutâncias, digamos assim, né? A gente reluta tanto para ainda fazer uma terapia, qual é a visão que a gente tem ainda de terapia, o conceito que ainda é dentro de uma terapia. Bom, eu trouxe esse tema porque quando a gente conversa com as pessoas, né, procuro sempre trazer, como já falei para vocês, sobre assuntos que realmente me perguntam muito, me questionam, e esse foi um exato que eu busquei, inclusive conversando com uma pessoa esses dias. Essa dificuldade de a gente buscar um auxílio, buscar uma terapia, o quanto ela pode nos fortalecer, o quanto ela pode nos ajudar de uma maneira que às vezes ainda o meu olhar não percebe, né? E o quanto isso é libertador para mim. Fazer terapia faz com que você venha para dentro de você. E hoje essa busca vai muito dentro do nível interno nosso, ou seja, o que eu ainda sinto em relação às coisas, às pessoas, às situações que eu vivencio no dia a dia. Porque a gente sempre veio num contexto no qual sempre foi feita muitas rotulações dentro da visão social, né? E a gente criou, então, essa barreira muito grande para nós mesmos. E as pessoas sempre me dizem, ai, Tânia, quando elas começam, né, a terapia, ou mesmo que não estejam fazendo comigo, que estão fazendo com outras pessoas, não importa com quem faça, a gente vê ainda o quanto às vezes as pessoas têm a dificuldade de compreender que no começo, às vezes começando a terapia, às vezes a pessoa se sente pior. Ela me diz, meu Tânia, me sinto pior do que quando eu comecei. E eu digo, normal, tô adorando. Que é uma forma que eu uso, né, para dar uma quebrada no gelo, mas que em realidade é normal, gente. Por quê? Porque você vai mexer, às vezes, em feridas que você acha que às vezes já esqueceu e em realidade não esqueceu, que você acha que mesmo que se não resolveu, mas está indo de boa, você está conseguindo e acha que está num parâmetro que está legal e às vezes não está. Dentro de uma visão que às vezes você achava e pensava que sempre estava certo e você está vendo que não era isso que você estava pensando ou guardando, né? E a hora que você vai começar a terapia, você vê que mexe com muita coisa. E numa grande parte você vem pela busca de uma situação e quando a gente começa a trabalhar, você vê que aquela situação que você está com um problema, com uma trava, né, com um trauma, não está só dentro dela. Em realidade, ela já está vindo por N situações que você ainda não percebeu. Bom, tudo isso é compreensível, porque à medida que você vai fazendo o seu trabalho interno, você vai se descobrindo, você vai expandindo a sua consciência, você vai tendo uma compreensão melhor de você mesmo. Por que você ainda age assim? Por que você age assado? Que você tem um certo tipo de comportamento, que às vezes você é até rotulado por esse comportamento,
que você se cobra, às vezes que você quer mudar esse comportamento e você não consegue mudar ele. Por quê? Porque às vezes ele está ainda dentro de um sistema, dentro de um comportamento que você não consegue identificar ainda, né? Que está ainda atrelado a alguma memória sua, seja de infância, seja na sua vida de bebê, da infância, de adulto, de adolescente, né? Por quê? Porque a gente não tem como lembrar no dia a dia tudo que está gravadinho lá no meu inconsciente. Muito pelo contrário, a nossa vida hoje quase não permite a gente entrar em contato com tudo isso, porque é uma vida muito corrida, muito atribulada, né? Que a gente vive correndo atrás das nossas situações, né? Daquilo que a gente necessita fazer no dia a dia. Mas se a gente não parar, se a gente não der importância a momentos como esse de se rebuscar, ir para dentro de si, a gente dificilmente vai conseguir, né? Então, o tema que eu trouxe hoje, né, que eu achava que isso só acontecia comigo, está relacionado dentro do comportamento, do contexto social que a gente vive. E hoje, dentro desse tema, eu gostaria de falar um pouco sobre a vergonha. Dentro da visão que eu penso ainda, né, e que já vi em alguns livros também, inclusive no livro da Brené Brown, esse tema até no qual eu trouxe hoje é um tema de um livro dela também, né, e que me pareceu muito bom, assim, dentro da visão também que eu tenho, o que ela aborda, né? Do que a vergonha faz com que a gente se limite muito e a gente se prenda muito dentro de nós com as nossas situações, né? E eu também concordei, quando eu li o livro dela, de que a vergonha está se tornando praticamente uma epidemia para nós. E como seria essa epidemia, né? Porque ela afeta todo mundo, a princípio, né? E porque ela nos impede, como ainda dentro de uma rotulação social, a gente falar, né, abertamente sobre nossas incapacidades, ou contar nossas histórias, nossas dificuldades para alguém, que isso ainda é uma visão que a gente tem ainda muito a explorar ainda, porque enquanto a gente não olhar para essa vergonha que a gente sente e que a gente criou no contexto, né, fica difícil. E com isso a gente acaba guardando muitas coisas, não consegue contar ou falar ou expressar por causa da vergonha, né? E pelos nosso silêncio, né, perante essa vergonha, obrigou praticamente a gente se esconder muito daquilo que a gente ainda sente, daquilo que a gente é, porque a vergonha sempre foi muito largamente incompreendida no contexto social. Ela sempre foi rotulada e a gente foi caminhando perante o nosso crescimento, cada vez fechando mais dentro do nosso casulinho interno, né? E isso fez com que a gente fosse se reprimindo cada vez mais, né? E hoje chegamos a um ponto em que essa vergonha da gente se expor, da gente poder falar sem medos, sem culpas, né? Que tudo isso está atrelado dentro da vergonha também, né? Está aí em que a gente vê que um grande campo de pesquisas mostra já que a gente está muito deprimido, que a gente está com distúrbios alimentares, que a gente está com transtornos de ansiedade,
que a gente passa por bullying, que a gente vê o suicídio, que a gente vê os abusos sexuais, que a gente vê todo e qualquer tipo de violência, seja em trabalho, inclusive a familiar, que está muito dentro dessa própria repressão que a gente se faz, né? Por quê? Porque a vergonha fala em primeiro lugar. E é difícil expor o que o outro vai pensar, o que o outro vai dizer, né? Que eu estou assim, ou que eu tenho algo para dizer, que eu preciso de ajuda, de socorro. Né? E quando a pessoa procura por essa ajuda, por esse socorro, né? Seja com quem for, não importa, ela realmente tem essa dificuldade grande, ela se reprime por essa vergonha. E aí que vem a famosa frase na qual eu trouxe o tema hoje, né? E eu achava que isso só acontecia comigo. E quando ela começa a fazer a terapia, que a gente vai despertando nela esses sentimentos, por que ela traz isso ainda, o que leva ela ainda a ter isso dentro dela, e aí ela começa então a conversar com as pessoas, e é justo a frase que ela traz. Nossa, outro dia eu estava conversando com uma amiga, eu disse que eu estou fazendo terapia, e eu comecei a conversar com ela, e ela, sim, eu também, na minha terapia, vi isso. Ai, eu achava que isso só acontecia comigo. E a gente vê que não é só comigo, é com todos que acontece. Claro que cada um com formas diferentes de ver, né? Uns com mais medos, outros com mais culpas e tantos outros sentimentos que a gente carrega e que a gente reprime por essa vergonha, né? E dentro da vergonha ainda, ela também reprime muito a nossa autoestima, né? Por quê? Porque às vezes eu quero me manifestar da maneira que eu gostaria, como eu penso, como eu gosto, e muitas vezes a gente se reprime porque o outro não gosta que eu fale assim, ou que eu fale assado, e assim a gente vai se colocando no casulo, cada vez indo mais para dentro no silêncio, e eu não falo. Só que tudo isso que eu não falo, que eu reprimo pela vergonha, tudo isso vai me afetando, vai me sufocando, né? E hoje a gente está numa vida que a gente se resume muito ao trabalho e todas as mensagens, ou seja, tudo aquilo que você ouve, seja de chefes, seja de amigos de trabalho, seja na mídia, que às vezes procuram nos rotular ainda de alguma coisa, né? Acaba tendo uma afirmativa bem intencionada sobre nós, né? E aquilo às vezes a gente vai absorvendo como uma verdade. E nem sempre é a verdade que está dentro de mim. Por quê? Porque eu acabei aceitando, acabei deixando com que a colocação desse outro, dessa mídia ou de um familiar, não importa de onde seja algo verdadeiro para mim. E não é. Porque lá dentro tudo pode estar gritando, tudo pode estar entrando para uma depressão, a um caminho de um suicídio. E isso tudo a gente pode estar vendo hoje perante a nossa sociedade. E então hoje eu vim falar exatamente sobre essa vergonha que uma grande maioria de nós tem e que a gente precisa olhar para dentro da gente e começar a falar, poder começar a dizer que eu sinto tal coisa, que eu tenho direito de sentir esse tal sentimento, mas que eu também posso conseguir algo para sair dessa situação. E nada mais do que uma terapia para poder olhar esse lado. Né? Não importa com quem você faça, com terapeuta, com psicólogo, às vezes até com o seu médico, uma conversa que você tenha com ele, né? Que ele possa às vezes até orientar você e que você possa realmente
se expressar dentro daquilo que você está sentindo ainda, dentro daquilo que você acha necessário você falar, né? Perante a nossa cultura, a gente pode ver que a vergonha, ela influencia muito ainda no nosso dia a dia, né? Porque quando a gente nasce, né, quando a gente ainda é bebê, as lições pela qual a gente passa, primeiro pelos nossos pais, depois pela escola, né, elas todas costumam ser ensinadas através de uma vergonha ainda, né? Porque quando a gente é chamado a atenção, a gente é reprimido, lá quando criança, né? Isso não é feio, isso que você está fazendo é feio, né? É vergonha fazer isso, isso não é legal, né? A mamãe e o papai podem se envergonhar com isso, ou você vai se envergonhar perante as pessoas. Então a gente vê que já tem uma rotulação, uma discriminação desde muito cedo, desde que somos muito pequenos. E isso só vai afinando e vai aumentando à medida que você vai crescendo, né? E você cada vez vai se encolhendo mais dentro desses sentimentos, né? E de dizer para alguém que, eu tenho muito medo de uma pessoa que seja assim, ou eu tenho medo se no ambiente do trabalho acontecer tal coisa. Quantas pessoas podem ter isso e não falam por vergonha? Mas nunca vão olhar para esse medo. Porque já pensou? Se alguém sabe que eu tenho medo disso, que vergonha. Ou já pensou, se alguém souber que eu fiz tal coisa, que vergonha. Porque assim, a maneira pela qual nós somos ensinados, e todo o contexto social ainda vê dessa forma, então fica bem difícil para nós queremos abrir o que está incomodando dentro de nós, o que me afeta, o que me agride, o que me deixa ansioso e tantos outros tipos de situações que me levam a ter comportamentos que não são legais para mim. Seja comportamentos mais agressivos, sejam mais reprimidos, tudo em função dessa vergonha. E quando você consegue ir, você consegue se trabalhar, você consegue expor isso para alguém, você pode ouvir das pessoas. Nunca me senti tão aliviado, nunca me senti tão leve, nunca me senti tão feliz por poder ser eu mesmo. Tem pessoas que me dizem, Tânia, é muito legal que eu consegui ver que eu sou muito explosivo ainda. Era uma coisa que eu não percebia. E agora, como é legal que eu percebi isso, que eu consegui dizer que eu tenho isso, que eu ainda não estou 100%, porque a gente não muda isso de 100 para 200 de um segundo para outro, né? Tudo é uma escala que a gente tem que seguir, mas que quando você chega no ponto dessa escala que você quer ir, é muito bom, é reconfortante e o maior presente que você dá é para você mesmo, não é nem para o outro. Que você consegue se compreender, que você pode se expor sem vergonha e dentro dos limites que cada um necessita ter, porque eu tenho um limite também, onde eu não posso estar agredindo o outro, eu tenho que respeitar esse limite do outro, né? Mas que eu posso expressar sem essa vergonha, sem achar que eu sou menos que alguém, sem achar que todos vão pensar que eu sou muito burro, ou que eu sou um idiota, ou que eu não faço as coisas como eu deveria fazer, ou seja, que eu não dependo, que eu não tenho vergonha dessa rotulação que está fora, nesse contexto fora de um ser em sua busca íntegra. Então isso é muito, muito legal, muito importante a gente poder conseguir chegar a um patamar desse. E com essa estrutura que a gente vai construindo dentro da vergonha, né, a gente aprende também a modificar muito nossos comportamentos e a gente atua
literalmente tudo ao contrário daquilo que eu gostaria de ser. Então eu vou me limitando, e eu não vou mais expressando exatamente nada como eu gostaria de ser. Então vou dar alguns exemplos para vocês, o que poderia ser, às vezes, toda essa mudança da pessoa que eu gostaria de ser, ou às vezes até como eu era, e eu vou me reprimindo pela vergonha e eu vou me tornando outra pessoa. Então nós temos exemplos assim, que às vezes a gente até ouve no dia a dia por aí fora, vocês às vezes podem ter colegas de trabalho. Um exemplo que eu posso dar para vocês, uma excelente profissional, mulher, por exemplo, ela tem um bom cargo, ganha muito bem, e depois que ela tem um filho, ela opta por ter um meio período de trabalho, para poder ficar mais tempo com o bebê. E aí já começa a rotulação. Ai, mas você vai mesmo fazer isso? Vai largar sua profissão? Você ganha muito bem? E aí agora vai deixar tudo isso para ficar com o bebê? E às vezes, ouvindo essas coisas, a própria pessoa decide, não, melhor não vou deixar. Realmente eu tenho um bom emprego, vou dar um outro jeito para que eu consiga ainda trabalhar e para que eu consiga dar esse tempo para o meu bebê. Tem pessoas que lidam muito bem com isso, mas uma grande maioria, perante uma vergonha, às vezes, poxa, agora o que vão pensar, né? Eu, como uma excelente profissional, estou deixando de ganhar bem, né? Eu poderia estar ganhando bem, vou ter que ficar em casa agora com o meu filhote, né? E aí eu deixo de fazer aquilo que realmente eu pensava. Por quê? Porque se eu tiver uma opinião diferente, eu vou ter que, às vezes, lá dentro de mim vem uma cobrança, né? Que eu vou ter que provar que não é por causa disso só que eu estou largando meu trabalho, não é por uma fraqueza, e sim só porque eu quero estar com meu filho. Ou seja, começam muitos questionamentos dentro de mim e um conflito de que às vezes eu até não estou pronta para ter essa decisão diferente dentro de mim, e eu começo a me preocupar com o que todo esse resto está pensando, né, sobre eu não estar totalmente integrada a um trabalho, né? E assim a gente vê muitas situações que às vezes pessoas que têm um comportamento, vamos dizer assim, digamos que eu seja uma pessoa que não tem ainda uma formação de graduação, vamos dar esse exemplo. E eu tenho um filho que seja engenheiro, um arquiteto, e às vezes saímos, temos uma reunião, um jantar, e às vezes eu falo alguma coisa, como mãe, por exemplo, ou como pai, né? Ou como até um irmão, e às vezes eu sou reprimido, né? Perante a conversa, nesse jantar, nesse encontro de amigos, que como eu não tenho às vezes muita cultura, né? A cultura que eu digo, vamos falar, intelectual, né? Que eu falo de uma maneira às vezes mais simples, e às vezes me vem depois uma cobrança desse familiar, ou de quem quer que seja, ou às vezes de um chefe, né? Que é melhor eu não falar certas coisas, né? Porque isso pode causar um constrangimento. Então, novamente, vem uma repressão através de uma vergonha. Poxa, eu não falo legal, então provavelmente eu devo provocar vergonha a esse meu familiar ou a esse meu chefe. E assim nós vamos nos reprimindo, com todos os tipos de situações, né? Porque às vezes eu até já ouvi pessoas de que às vezes estão felizes, estão alegres num jantar, dão um sorriso um pouco mais aberto, digamos, mais expansivo, né?
e são reprimidas para o sorriso ser um pouco mais baixo, não tão escandaloso, que não deveria ser assim, e lá novamente, por uma vergonha, a pessoa se reprimir. Poxa, até do meu sorriso eles têm vergonha. E assim é toda essa rotulação no qual a gente convive, a gente passa diariamente. E assim nós não somos nós deixamos de ser nós, aquilo que a nossa essência quer ser. Aquilo que o meu eu tem vontade. E tantas vezes somos reprimidos. Porque chegamos a um ponto, às vezes, que sentimos tanta vergonha, que às vezes nos calamos por completo. Às vezes a gente consegue ver isto mais nas mulheres, né? Porque em geral elas costumam se reprimir mais, mas não quer dizer que a gente não tenha do outro lado também. Porque a gente vê isso em criança, a gente vê em adolescente, a gente também vê nos homens, né? Então, é uma exigência que propriamente a nossa sociedade impôs e colocou, né? E dentro do contexto que a gente vai se colocando cada vez mais fechados, mais para dentro de nós pela vergonha, nós vamos também ficando com medo, um medo de uma desconexão perante o todo também, e nos colocamos numa desconexão. E cada vez nos fechamos, né? Silenciamos nossas vozes, guardamos nossos segredos, até por medos de uma desconexão. De repente, se eu contar para alguém algo conflituoso dentro de mim, e se alguém vai se afastar de mim, poxa, o que será que ele vai pensar de mim, né? De repente, em vez de eu ter esse amigo, aí agora que ele vai se afastar de mim, aí eu continuo me reprimindo mais ainda e me fecho num casulo total. Então, como eu já falei para vocês também, dentro da nossa transição planetária, isso está forçando muito exatamente para a gente vir para dentro de nós, dentro desse contexto exatamente que eu também estou trazendo hoje. Que como a gente aceitou sempre a vergonha e a gente sempre se reprimiu muito, cada vez a gente ficou mais fechado, deixando de ser nós mesmos. E dentro dessa nova transição, o que ela está pedindo? Para que a gente vá para dentro da gente e seja eu. Eu ser, não eu ter. Eu ser aceito como sou. Não eu ter algo para ser aceito sobre o meio. Então, o ser eu mesmo é a nossa grande conquista agora. É a nossa grande busca para ser nós mesmos. E não eu me tornar algo na qual uma sociedade impôs, ou até um familiar impôs para mim. Muita gente me diz, ai Tânia, mas isso é difícil. São tantas coisas às vezes que eu reprimi, que eu nem sei mais como fazer isso. Mas tem como fazer. Tem como você buscar dentro de você, não é brigando, né? Tem tantas formas diferentes de você poder ser você mesmo. Você não precisa estar brigando de quem é o melhor, quem pode ser melhor que o outro, e sim de uma maneira muito natural, sendo você mesmo, agindo como você mesmo, sem vergonha, sem medos. Isso é muito libertador. A gente pode ver nas pessoas que buscam as terapias, quando elas começam a ser elas mesmas e que elas não se importam quando elas estão tentando ser elas mesmas, quando vem uma rotulação de alguém, seja quem for, ah, mas você não era assim, agora tá ficando diferente, hein? Tá achando que pode, né? Ou seja, todo tipo de
frases, né, que tentam inserir para que ela ainda aceite como vergonha o que ela está tentando colocar, né, e ainda se reprimir, e ela aos poucos consegue essa conquista, é muito libertador. É o que elas mais me trazem como feedback. Tânia, é muito libertador poder sentir isso, poder estar aliviado com aquilo que hoje eu não me importo mais o que penso, eu não tenho mais vergonha, eu posso falar, eu sou livre para falar, né? E isso é libertador, porque você não se sente mais preso, você não está condicionado ao que alguém ou o meio quer que você faça, e sim libertador, porque você está sendo aquilo que você quer ser, o que você gosta de ser. Lembrando sempre, né, dentro dessa nova busca, que existe sempre um limite entre você e o outro, e você saber respeitar esse limite e saber também fazer o outro respeitar as suas escolhas, aquilo que você quer para você, o que é bom, o que te faz bem e o que te faz feliz. Tá bom, gente? Mais uma vez, muito obrigada por esse momento. Espero que mais uma vez essas pequenas ideias, né, que eu falo aqui sempre para vocês, possam ajudar vocês no dia a dia, possam auxiliar para que vocês tenham um direcionamento, né, para que vocês possam expandir a sua própria consciência, fazer a sua própria busca. Tá bom, gente? Uma linda semana para todos, muita paz, muita luz para vocês, e que a cada dia vivido dessa semana seja realmente uma nova busca para dentro de vocês, tá bom? Um grande beijo, uma linda semana. Namastê para todos. Tchauzinho, gente.